Eu não sei você, mas sempre tem Santa Ceia, meu coração se enche de alegria mesmo, de gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa mesmo na nossa vida. A gente tem um Deus que nos ama, a gente tem um Deus que se importa com a nossa vida. E essa tarde ainda eu queria compartilhar com vocês um texto que vai falar sobre isso de uma forma muito maravilhosa, muito profunda. Eu queria já pedir para você abrir aí a sua Bíblia em Colossenses. A gente vai ler Colossenses capítulo 2. Deixe a sua Bíblia aberta, a gente não vai ler exatamente agora. E aí eu queria fazer uma oração então antes da gente ter esse momento de exposição da palavra de Deus. Tudo bem? Queria pedir a você, se você puder, que você tentasse agora aquietar um pouquinho mesmo assim, o seu coração, um pouquinho a sua alma, nesse momento que a gente sabe, a gente tem convicção de que o nosso Deus vai falar, o Espírito Santo ele se faz presente aqui, independente do pregador que está aqui nesse púlpito, é o Senhor que realiza essa obra, é o Senhor que faz esse milagre. O Senhor usou até uma jumenta para falar, certa vez ele pode fazer qualquer coisa, amém? Amém. Vamos orar então para a gente começar esse momento da palavra. Senhor, muito obrigado porque você é Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo Deus tão maravilhoso, tão impressionante, cheio de amor que você é, Senhor. Obrigado porque você se revelou a cada um de nós, você mostrou a forma como você nos ama. Perdoa, Senhor, o nosso coração por tantas vezes que a gente não consegue te retribuir. A gente sabe que a gente é falho, a gente sabe que muitas vezes a gente tem as nossas percepções confusas, Senhor. Perdoa a gente nessa tarde, fala por favor, Senhor, no nosso coração de uma forma maravilhosa, Senhor, que a sua palavra mais uma vez encante a gente aqui nesse lugar, Senhor. A sua palavra é maravilhosa, é vida para a nossa vida, a gente sabe disso, Senhor. Então que nesse momento agora o seu Espírito fale de uma forma clara e aplique ela aos nossos corações, Senhor. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Evangelho, só que alguns ensinos começaram a parecer lícitos para eles e foram acrescentados às doutrinas que eles tinham recebido inicialmente. E é aí que o apóstolo Paulo vai escrever então o que eu quero ler com vocês aqui nessa tarde. Colossenses capítulo 2, a gente vai ler dos versos 8 ao 12. Se você está com a sua Bíblia aberta, vamos ler juntos Colossenses 2, a partir do verso 8. O texto diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Amém. Quero dar um pouquinho de contexto aqui desse tempo, dessa carta. A igreja de Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nem chegou a visitar essa igreja. Essa, inclusive, é a única igreja que recebe uma carta do apóstolo Paulo sem ele ter conhecido pessoalmente. Os estudiosos vão dizer que é Epáfras que vai fundar essa igreja e vai ser o pastor dessa igreja. Aí quando Paulo estava lá na sua primeira prisão, lá em Roma, esse amigo, companheiro dele, do Evangelho, Epáfras, leva para Paulo então notícias sobre o amor que os colossenses sentiam por ele, pelo apóstolo Paulo. E ele vai dar então um relatório sobre o estado dessa igreja, que era muito bom. Eles estavam caminhando muito bem. Só que Epáfras também vai falar para Paulo a respeito das heresias que estavam começando a entrar naquela igreja, e um grupo de cristãos estavam começando a aceitar essas heresias juntamente com o Evangelho. Cada força natural, o
vento, o trovão, o raio, a chuva, cada uma dessas forças tinha lá os seus diretores demoníacos. Cada lugar, cada árvore, cada rio, cada lago tinha o seu espírito, era a crença deles. O ponto aqui é que os falsos mestres lá de Colossos diziam que se requeria algo além de Cristo para conseguir derrotar esse poder demoníaco. Na mente deles, Jesus não era o suficiente para tratar com esses poderes demoníacos, e ele precisava então da ajuda de um outro conhecimento, de um outro tipo de poder. É por isso que o apóstolo Paulo também escreve na continuação desse trecho que ele é o cabeça de todo o principado e potestade. É para ficar claro, olha só, para de pensar nessas maluquices. Jesus está acima de todas as coisas, muito mais acima de qualquer principado, potestade, qualquer tipo de força demoníaca. Basta. Quantas coisas maravilhosas o apóstolo vai usar então na sua argumentação, e as consequências para a nossa vida hoje são incríveis. São as lições que eu quero extrair desse trecho que a gente viu aqui agora há pouco. Primeira lição: Jesus é Deus. Jesus é Deus. O apóstolo Paulo vinha falando aqui, olha, tomem cuidado para vocês não serem enganados com conversinha bonita, com ideia mirabolante, com coisa que parece fazer sentido, mas não faz. Essa é a tradução que eu fiz para filosofias e boas sutilezas, conforme a tradição dos homens. Beleza? E ele vai continuar no verso 9, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Jesus é Deus. Jesus é Deus, sim, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Segunda lição: somente Cristo é capaz de nos satisfazer plenamente. O apóstolo Paulo vai seguir a sua argumentação dizendo: também nele vocês receberam a plenitude. Ele é a plenitude. Só que a partir do momento que a gente se converte, a gente é unido a Ele. Pelo fato de Cristo ser a plenitude, por Ele ser a perfeição, a concretização da divindade, por nós hoje vivermos nele, nós também recebemos a plenitude. Sabe o que o apóstolo Paulo está ensinando para mim e para você aqui? Que se você recebeu a Cristo, você não precisa de mais nada nessa vida para se sentir satisfeito, meu irmão. Versos 11 e 12, o apóstolo vai dizer: nele também, em Jesus, vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma ligação importantíssima do batismo com a circuncisão lá do Antigo Testamento. Ele está ensinando para cada um de nós, obviamente os colossenses, mas isso vale para a nossa vida hoje, que quando nós somos batizados, nós somos circuncidados simbolicamente. É a mesma coisa, o que representa esse símbolo diante de Deus. Ou seja, nós entramos num pacto com o nosso Deus. Todo judeu que nascesse dentro do pacto, lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, o garotinho com 8 dias de vida era circuncidado. Todo mundo sabe o que é uma circuncisão, certo? Não preciso falar aqui o que é não, né? Assim, o garotinho nascia, fazia parte do povo de Deus, precisava ser circuncidado. Ressuscitados por meio da fé, do poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Um dos simbolismos do batismo é a morte da nossa antiga natureza, da nossa antiga vida, e a ressurreição agora para uma nova vida. Um outro simbolismo é o lavar regenerador do Espírito. Em Jesus, Deus nos vê como novas criaturas. Antes, o pecado era algo normal para a gente pecava, nem sabia que estava pecando, a gente nem se importava. Depois que a gente crê em Jesus, tudo passa a ser diferente, a gente começa a sentir tristeza com o nosso pecado, a gente começa a ficar incomodado. A gente começa a entender que o coração de Deus não consegue conviver com o pecado. Agora a gente está nele, a gente está em Jesus. O nosso Salvador foi para uma cruz justamente por esse motivo. Mas ele não ficou lá, ele ressuscitou. Amém. E a Bíblia vai ensinar que porque ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar com ele também, irmão, no último dia. E a gente vai ter um corpo perfeito, glorificado, carne e osso. Às vezes ouvi algumas coisas que ele tem a dizer sobre liderança. Escreveu algo que eu acho lindo demais. Ele disse o seguinte:
Deus poderia ter gritado o seu amor do céu. Em vez disso, Ele nos mostrou esse amor na terra. Daí a gente pode chegar a uma ilustração que é linda. Jesus Cristo é o grito de amor de Deus por nós. Amém. Jesus é maravilhoso, irmãos. Esse Deus merece toda a nossa entrega, Ele merece toda a nossa alegria, toda a nossa devoção. O amor que Deus tem por nós é tão grande que qualquer coisa que a gente faça por Ele vale mesmo todo o esforço, vale todo o tempo, vale toda a dedicação. Então agradeça a Ele, viva em gratidão pela salvação que Ele conquistou para você, por você. Eu sei que você me ouvindo aqui agora, nesse culto, prestando atenção, faz todo sentido. Mas no dia a dia existem pensamentos que a gente acredita, que parecem até ser, enfim, bonitos e aceitáveis, mas podem ser contrários ao que a gente crê enquanto verdade bíblica para a nossa vida. Nem tudo que é lógico é bíblico. Quem diz para vocês que o que eu estou falando aqui esse tempo todo é verdade? Por que você pode confiar em tudo que eu estou falando aqui essa noite? Não é porque você me conhece, talvez eu seja uma pessoa confiável. É porque a palavra de Deus dá base para tudo que é falado aqui, semana após semana. É por isso que a gente precisa ler a nossa Bíblia todos os dias, meus irmãos. É a palavra que vai embasar tudo aquilo que a gente acredita e entende como verdade de Deus. A gente precisa ler a nossa Bíblia todos os dias. A gente precisa estar familiarizado com a Bíblia. A gente precisa saber onde estão aqueles versículos-chave que nos dizem tal coisa para a gente precisar em cada momento da vida. Tem muita gente que vai atrás do poder, daquele irmãozinho, do fulano de tal, que a oração dele é poderosa. Vamos lá na profeta fulaninha de tal, que ela vai fazer uma oração e ela vai trazer a cura. Eu não espero que esses pastores da Oceânica não sabem orar por isso não. Aqui a gente não tem culto do poder dos irmãos. Vamos parar com isso, isso é infantilidade. Numa boa, enquanto a gente não entender que Jesus é tudo o que a gente precisa, a gente sempre vai ficar buscando essas coisas, algo a mais, algo que seja acrescentado ao Evangelho verdadeiro. Era justamente isso que Paulo sempre combatia. Era isso que os colossenses queriam. Eles queriam algo, poxa, com uma cara de mais sabedoria. Eles queriam aqueles ritos que faziam parecer algo ali mais santo. Eles precisavam ser relembrados que Jesus é suficiente, somente Jesus. Nele habita a plenitude, e por nós estarmos nele, nós podemos ser plenos. A gente não precisa da oração do poder, a gente não precisa do fulaninho de tal, a gente não precisa do famosinho fulano que a gente conhece por aí. Você não precisa disso, meu irmão, você precisa de Jesus. Senhor, é impressionante a gente analisar e entender a profundidade do amor que você tem por cada um de nós. Muito obrigado por esse amor, Senhor. Muito obrigado por essa entrega. Obrigado, Jesus, porque você venceu a morte. Obrigado porque você nos chamou para perto, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as muitas vezes que nós nos afastamos do Senhor. E agora, Senhor, traz a gente para perto de novo, Senhor. Que a gente faça do Senhor a coisa mais preciosa, mais valiosa do nosso coração, de toda a nossa vida, como você é de fato, Senhor. Amém. Ajuda a gente nessa caminhada, ajuda a gente nesse processo, Senhor. A gente tem dificuldade nisso. Ajuda, por favor, Senhor. Ilumina a gente com o teu Espírito mais uma vez. Traz a gente para perto para a tua glória, Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Porque todas as vezes que comerem este pão, beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Irmãos queridos, como a gente falou aqui o tempo todo, nessa tarde, Jesus é o Deus que está acima de toda a compreensão humana. Ele se fez homem para que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado. E Ele, por conta dessa decisão, Ele agora vai ser homem por toda a eternidade. Toda a eternidade. Ele fez isso por amor a cada um de nós. E o desejo do nosso Deus é que a gente então participe desse momento continuamente até que Ele volte para nos buscar, para buscar a sua igreja, o seu povo. Ensina que isso aqui representa o seu povo.
Senhor Jesus, muito obrigado, porque você se entregou no nosso lugar naquela cruz. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado por esse ato de amor, Senhor, que nós não conseguimos compreender. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Toda glória seja dada a você. Vamos comer todos. Por nós, com o seu sangue, ele inicia uma nova aliança com o seu povo, com a sua igreja. Esse é o nível do amor que Deus sente por nós. É um amor de pacto, é um amor comprometido, é um amor que não volta atrás, é um amor que não abandona, é um amor que nunca mais vai mudar. Esse sangue precioso selou essa aliança na qual eu e você hoje podemos viver. É por isso que a gente pode chamar Deus de Pai, é por isso que a gente pode chamar Jesus de amigo. Ele é o nosso Deus pessoal, a Deus que se faz presente, a Deus que está do nosso lado todo o tempo. Senhor, muito obrigado por esse sangue precioso derramado em nosso favor, sangue que sela uma nova aliança, Senhor. Sangue que dá para a gente a certeza da eternidade, que a gente vai viver e você vai reinar por sempre, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Seja exaltado aqui no nosso meio, Senhor. Vamos tomar de todos.